Então, pessoal, muito boa noite para todo mundo, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso curso de redação de discursiva para Polícia Civil do Rio Grande do Norte. É uma honra ter vocês aqui. Nós vamos realmente ter um bloco de aulas muito interessantes. A proposta do nosso curso é, de fato, ser um curso teórico e, ao mesmo tempo, prática, né? É a teoria na prática. Então, eu não vejo outra maneira de se estruturar um curso com temas tão específicos como esses, tá? Sem que seja uma coisa prática. Então, meu nome é Aristócrates, eu sou bacharel em Direito, eu sou servidor do TRF da 4ª Região, em Santa Catarina, sou policial judicial federal, já trabalhei em promotorias criminais, já fiz pós-graduação em ciências criminais e também dou aula de redação hoje em dia. Tinha deixado um pouco de lado o direito, né? Eu não estudava muito. Depois de um tempo a gente desanima um pouco com a ciência jurídica, né? Com a injustiça que acontece no Brasil, com todo o sistema falido, você fica desanimado, né? Então, durante algum tempo eu me afastei um pouco da ciência jurídica, mas é muito bom voltar agora a reviver algumas coisas, estudar algumas coisas de novo para poder ministrar esse curso para vocês. Então, pessoal, como é que vai ser a dinâmica do nosso curso? Todas essas aulas vão ficar gravadas, tá? Na área do aluno, lá na Eduz. Então, vocês compraram um curso na Eduz, então vocês, para acessarem o curso, tem que acessar o site da Eduz. Então, eu sempre recebo, pessoal, onde é que eu acesso as aulas? É no site da Eduz, onde vocês compraram o curso. Você vai entrar lá com seu e-mail e sua senha e vai assistir as aulas, as reprises. Lá tem os temas, tá? E lá também tem as orientações para vocês enviarem as redações. Com relação ao envio das redações, eu sugiro que vocês comecem a enviar os textos, as redações, pelo menos após umas 3 ou 4 aulas. Não mandem agora. Tá? Vocês têm direito a 5 correções, tá? Então, deixa para mandar mais para frente, para a gente tiver uma base melhor. Tá? Eu vou começar falando sobre o que eu penso que pode cair, né, dentro daquele bloco de conteúdos da ementa de vocês. Então, a banca FGV, ela é muito, frequentemente faz questões assim, questões discursivas técnicas. A prova da OAB é um exemplo disso. Todo ano tem 3 provas da OAB, no começo, no meio e no fim do ano. Então, em todas essas provas tem questões discursivas, de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processo penal. Todo ano tem uma porrada de questões. Então, nós temos muitas questões para trabalhar. E aí eu fiz um estudo nos últimos 4 anos de questões da FGV discursivas, idênticas ao que vai cair na prova de vocês. E aí eu cheguei a algumas conclusões em relação aos assuntos mais cobrados. O que vocês realmente têm que aprender? Lógico, vocês têm que aprender tudo. Tá? Até porque, perdão, até porque a prova discursiva ela vai versar sobre um tema lá de conhecimentos específicos, mais precisamente dentro de 5 matérias, né? A legislação penal especial, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal e o processo penal. Então, as 2 questões vão versar sobre temas relativos a essas 5 matérias. Mas tem alguns temas que com certeza vocês precisam dominar. Assim, dominar muito porque eles são recorrentes em provas discursivas, não só da FGV, mas também de outras bancas, no caso da Polícia Civil do Pará, da OCP. Então, nós temos vários assuntos ali que são muito recorrentes, né? Eu vou passar para vocês agora. Então, antes de mais nada, né, eu vou passar para vocês esses temas, tá? E, em seguida, nós vamos analisar 2 questões e produzir os textos com base nessas 2 questões, tá? São temas lá da área do aluno, se não me engano é o tema 10 e o tema 17, se não me engano. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, vai ficar mais tranquilo. Então, ó, vou projetar aqui a tela para vocês. Então, vou começar aqui do zero, vou botar os temas mais cobrados. Peço que vocês anotem, tá? Essas informações são muito importantes. Então, ó, os temas mais importantes. Eu vou primeiro por matéria. Então,
Vou aqui por direito penal, que é o mais provável que caia mesmo, né? É o mais provável. Direito penal e processo penal. Então, vamos lá. Direito penal. Os assuntos que realmente vocês precisam dominar em direito penal, tá? As causas excludentes de ilicitude. Então, assim, como eu digo, vocês têm que dominar tudo, tá? Então, é importante vocês fortalecerem essa base teórica da matéria como um todo. Mas dentro da matéria como um todo, tem alguns conteúdos que são realmente deveras importantes. Então, causas excludentes de ilicitude, né? Então, nós temos lá a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Tem que saber isso aí. Artigo 12, se não me engano, do Código Penal. É 16, esqueci agora. Tem uma cachorreira ali fora, uns cachorros gritando ali, latindo. Estão ouvindo, né? Causas excludentes de ilicitude. Aí, ó, direito penal, nós temos ainda outro ponto importante. Crimes contra a pessoa. Tá? Isso aqui é muito importante. Crimes contra a pessoa. Homicídio, principalmente o homicídio qualificado, praticado contra agente de segurança pública. Tá? Artigo 121, inciso 7º do Código Penal. Os crimes contra a administração pública. Contra a administração pública. Tá? São muito importantes também. Peculato, corrupção passiva. Não, corrupção ativa, perdão, corrupção ativa. Tá? Os crimes praticados por particular contra a administração pública também. Tá? São muito importantes. Então, dentro desse tópico, crimes contra a administração pública, vocês vão ver tudo isso aí. Então, por exemplo, caiu uma questão certa vez sobre crime de corrupção ativa. Então, você tem que saber a diferença de corrupção ativa e passiva. Isso é importante. Tá? Um outro tópico, direito penal. Vou botar aqui só. Eu vou colocar a parte, porque realmente são muito importantes também. Os crimes de desacato, resistência e desobediência. Isso aqui tem que estar afiado. As bancas adoram cobrar isso aqui. Porque esses crimes, eles dizem respeito à atividade policial, ao dia a dia de vocês, enquanto policiais. Então, por que as bancas estão cobrando esses assuntos aqui? Porque elas querem que você demonstre capacidade de aplicar um conhecimento teórico na prática. Porque é isso que vocês vão fazer todos os dias no trabalho de vocês, não é isso? Vocês não vão trabalhar no dia a dia com direito penal, com processo penal, com a legislação penal? Então, vocês têm que saber aplicar na prática, tá? Outro tópico, mas eu vou colocar agora dentro de direito processual penal, tá? Aqui é talvez o mais importante, assim. Ó, inquérito policial é fundamental, tá? Isso aqui é básico. Provas. Busca e apreensão. Inquérito policial, provas, busca e apreensão, prisões. Prisões. Lei número 9.099/95, que é a lei dos juizados especiais criminais. Tá? Tem uma parte que é a lei dos juizados especiais cíveis e outra parte dessa mesma lei que é a parte criminal. Tá? Então, o que eu percebi analisando essas questões é que as bancas, notadamente a banca FGV e a OCP, elas conversam, elas fazem com que uma questão, ela traga informações sobre o direito penal,
e misture com o direito processual penal, e misture com a legislação penal especial. Então, não é uma questão só sobre excludente de licitude, não. É uma questão que trata de excludente de licitude, que inclui um processo penal, que inclui uma lei do juizado, dentro da mesma questão, ele mistura vários assuntos. Porque, na verdade, nós temos dois conceitos, o direito material e o direito processual. O direito material, o direito penal, são os crimes, por exemplo, propriamente ditos. E o direito processual é como o Estado vai colocar em prática ou vai punir, por exemplo, quem praticou um crime. É um instrumento, o direito processual é um instrumento por meio do qual o Estado vai cumprir as regras do direito material. Tá? Então, é fundamental você saber conversar com as matérias, saber aplicar um conceito de processo penal numa ideia lá de direito penal. Tá? Então, assim, ó, agora a legislação penal especial, o que eu acho que é mais provável de cair? Tá? Considerando todo esse contexto, nós temos que priorizar algumas coisas, tá? Mas, lembrando, vocês têm que saber tudo, porque cai na prova objetiva, né? Mas, para discursiva, pacote anticrime. Na verdade, o pacote de crime é uma norma que você estuda dentro das outras, né? Porque ela traz alterações que foram alterações para mudar outras leis, né? Pacote de crime. Mas, por exemplo, tem coisas no pacote de crime que não cai na prova de vocês. As alterações que foram feitas na LEP, por exemplo, na Lei de Execução Penal, não vão cair na prova de vocês. Pelo menos eu não vi a LEP dentro da Legislação Penal Especial. Posso estar enganado. Mas quase tudo você vai aproveitar, né? Houve alterações bem significativas, principalmente naquela lei do crime organizado, né? A lei de drogas é fundamental, tá? Lei de drogas. Os crimes da lei de drogas, tá? Lei de drogas. Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Desarmamento. A lei de drogas é a lei 11.343 de 2006. Estatuto do Desarmamento é a lei 10.826/2003. Estatuto do Desarmamento, lei de drogas, pacote de crime, o que nós temos mais de importante? Que nós podemos citar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Só um minuto, pessoal. Tortura. Tá. Lei, na verdade, é lei anti-tortura, né? Lei anti-tortura. Essas aqui são as principais, assim, né? Numa ordem de prioridades, dá muita atenção para essas normas, porque é o que basicamente tem caído, tá? É o que basicamente tem caído. Que pode cair também, né? Eu colocaria aqui também a lei contra o preconceito. É uma lei bem pequena, assim, uma lei bem simples. Tá? Tá. E a lei da abuso de autoridade, que é uma lei nova também, né? Diz respeito diretamente à atividade policial. Beleza? Direito constitucional.
No direito constitucional, galera, eu acho que é interessante, tá? Principalmente pelo histórico pela questão da banca FGV ser uma banca muito previsível, eu chuto aqui, ó, que o mais importante de direito constitucional é vocês entenderem o artigo 5º, mais precisamente os dispositivos penais. Então, por exemplo, lá o artigo 5º vai ter vários dispositivos de direito penal dentro da Constituição, né? Por exemplo, a retroatividade da lei, o que é crime hediondo, tá? Caso é asilo inviolável, a inviolabilidade do domicílio, essas regras que vão conversar também com outras matérias. Por exemplo, a busca e apreensão, tem situações que estão na Constituição. O princípio da intranscendência da pena, o princípio da retroatividade da lei, tem tudo no artigo 5º. Então, os dispositivos penais do artigo 5º da nossa Constituição Federal, tá bom? Direito administrativo, acho interessante. Vem caído muito na FGV, tá? Administração direta e indireta. Indireta. Inclusive, tem uma questão aqui hoje, nós vamos tratar sobre ela hoje, da FGV, tá? E crimes da lei de licitações. Da lei de licitações. Ó, o edital de vocês, o edital fala licitação, né, direito administrativo, tem licitação, contratos. Então, provavelmente, pode vir. Um outro ponto também, dentro da direito administrativo, que vocês precisam entender, que pode cair na discursiva, é improbidade administrativa. Fundamental. Principalmente porque ela tem crimes, tá? Então, a lei de improbidade, ela tem um aspecto penal, uma parte penal processual, que é o procedimento da lei de improbidade. Tem que saber isso aí, né? Quais são as penas, quais são as penalidades para os atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, que ferem os princípios da administração pública, tá? Tem que saber isso aí. Beleza? Então, ó, vou pensar o seguinte. O Geodismar falou, lei anti-tortura e crime e contra o preconceito. Pode não cair no edital. Deixa eu ver que está no edital. Que, na verdade, ó, essa aula aqui ela é uma aula tanto para a PC do Rio Grande do Norte quanto para a PC do Pará, né? Tem muita gente do Pará que está aqui também e lá no Pará cai. Realmente, aqui não aparece aqui, né? Abuso de autoridade tem, ó. Abuso de autoridade tem. Pacote de crime tem. Na PC do Rio Grande do Norte tem. Crimes hediondos tem. Não tem o preconceito aqui, né? Mas tem abuso de autoridade. Tá? A tortura não tem também, né? Deixa eu ver aqui. Tem para delegado, né? Mas não tem para escrivão e para agente. Estranho, né? Muito estranho. Muito estranho mesmo. Enfim. Então, beleza. Pessoal, como é que vocês vão estudar isso aqui pensando na prova discursiva? O que eu proponho para vocês? Além da resolução das aulas, né? Além dessas aulas aqui, e além da produção de textos, tá? Porque para você produzir o texto, você vai ter que estudar antes, pelo menos, os principais pontos da matéria, né?
sei lá, se é uma redação discursiva sobre lei de improbidade. Você tem que estudar pelo menos o básico da matéria ali para poder entender como vai responder, né? Então não adianta, tá? Tem que estudar antes. Então, é interessante que vocês pensem da seguinte maneira, tá? Pensem, sempre quando estiverem estudando a matéria, raciocinem possíveis casos práticos. Comecem a imaginar possíveis situações que possam acontecer, ou se você ler, o que é um ato de improbidade que gera prejuízo ao erário? Aí, sei lá, se você ler lá um ato, você começa a imaginar possíveis situações em que aquilo pode se encaixar numa situação prática. Porque, basicamente, esse tipo de questão é uma questão que vai trazer um fato, uma situação hipotética, como a banca traz, né? A banca sempre traz um fato. Fulano fez isso, fez aquilo, no dia tal, aconteceu isso, enfim. Aí traz perguntas. Então, você vai ter que responder perguntas à luz daqueles fatos que estão lá descritos e à luz da legislação e do direito para o qual a banca está cobrando ali. Tá? A lei referente àquele assunto. Tá bom? Então, ó, improbidade vai cair para agente escrivão? Improbidade vai cair no direito administrativo. Tá? Improbidade administrativa em direito administrativo, tá? E não em penal. Está em administrativo. Tá bom? Então, ó, improbidade é básico, assim, para a área policial, tem que saber, tá? Então, ó, vamos lá para a prática, porque eu estou falando demais e a gente vai falando e é importante ver a coisa acontecendo, é importante entender como é que a banca traz isso, tá? Eu não gosto muito de enrolação, não gosto de professor que enrola, não gosto de nhenhenhen. Vamos logo para o negócio, vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui, eu vou lá para o primeiro tema. O primeiro tema é o tema 10, que está lá na área do aluno, tá? Está lá para vocês esse tema, tá bom? Então, ó, o tema 10 diz o seguinte. Então, o governo de certo estado da federação está realizando no ano corrente estudos para criar uma agência reguladora para o serviço de transporte intermunicipal, a ser denominada Transportário. Conclui-se pela necessidade de lei para criar a mencionada entidade autárquica, com a delimitação das respectivas competências relacionadas à atividade regulatória, abranger a edição de atos normativos técnicos para os serviços públicos em questão, segundo os parâmetros estabelecidos pela lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Apontou-se ainda que o quadro de pessoal de tal entidade deveria adotar o regime de emprego público, submetido à consolidação das leis do trabalho, sob o fundamento de ser mais condizente com o princípio da eficiência. Aí ele traz aqui duas perguntas. Professor, estou perdidaço aqui, nunca vi isso aqui, não sei do que você está falando, nunca vi esse assunto. O que eu preciso estudar para responder essa questão? Assim, ó, é uma questão bem tranquila. Quem aqui vai levantar a mão aí para eu ver? Quem aqui nunca viu, nunca estudou direito administrativo na vida? Todo mundo já estudou, né? Eu acho. Pelo menos um pouquinho, né? Esse conteúdo aqui, referente a essa questão, é o conteúdo do início de qualquer curso de direito administrativo, que é a administração direta e indireta. Órgãos e entidades da administração direta, administração direta, órgãos, e entidades da administração indireta. Basicamente sobre a autarquia denominada agência reguladora. Então, para responder essa questão, você precisa entender o seguinte, ó, o que é uma autarquia, qual a natureza jurídica de uma autarquia, as finalidades de uma autarquia, tá? O regime de pessoal das autarquias. Então, é tanto aquele conteúdo de administração direta e indireta, como também a servidores públicos, que é um tópico também de qualquer edital de direito administrativo, de qualquer ementa de direito administrativo. Então, eu sistematizei aqui, tá? Porque nós temos duas perguntas, né?
existe respaldo constitucional para a competência regulatória a ser atribuída à agência transportária? Não se preocupe, porque eu vou explicar passo a passo, vou explicar a teoria por trás disso aqui, tá? Fica tranquilo. É possível adotar o regime de pessoal sugerido? Então, eu quero que vocês se ambientem, quero que vocês entendam primeiro como é que a banca pode trazer isso aqui. É uma questão de direito administrativo, versando sobre o tópico administração pública. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nos editais, tanto da PC do Rio Grande do Norte, como da PC do Pará. Então, ó, na PC do Pará, aparece lá no tópico noções de organização administrativa, centralização, descentralização, concentração e tal, autarquias, fundações e tal e tal. E na PC do Rio Grande do Norte, Estado, Governo e Administração Pública, conceitos, elementos, poderes e organização. Pode ver que é a mesma coisa com nomes diferentes, ó. A mesma coisa, o mesmo conteúdo com nomes diferentes. Tá? Bem tranquilo. E aí, ó, eu tenho aqui algumas características das agências reguladoras, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Eu não tô aqui para dar aula de direito administrativo, não. Eu não sou professor de direito administrativo aqui para vocês, não. Eu sou professor de redação discursiva. Porém, eu vou tratar daquele assunto de forma objetiva para que vocês entendam o que é necessário para responder a questão. Tá? Eu não vou dar uma aula de direito administrativo. Não vou falar sobre todos os órgãos e entidades para, enfim, chegar na autarquia, não. Eu vou falar do que vocês precisam saber para responder a questão e de como responder a questão. Tá bom? Então, ó, nós temos lá várias entidades, né, da administração pública. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou ó, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá? Tem várias outras, mas essas são as que estão lá na Constituição Federal. Tá? Então, as autarquias são as entidades mais tops assim, do serviço público, né? Porque elas são criadas por lei, elas têm autonomia administrativa e financeira, tá? E dentro do conceito de autarquia, existe uma autarquia ainda mais top ainda, que é a agência reguladora. Então, vocês já ouviram falar em ANAC, em Anvisa, em ANP, ANS? Já ouviram falar? A ANTT? Todo mundo já ouviu falar. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todo mundo já ouviu falar nisso. Mas você sabia que essas agências são agências reguladoras? Então, são agências criadas para normatizar um certo setor. Por exemplo, a ANP regula, normatiza o setor de petróleo. Então, fiscaliza, aplica penalidades. A ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, regula, normatiza, aplica penalidades no âmbito do sistema de transportes terrestres. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, regula, normatiza, aplica penalidades no âmbito da aviação civil. Então, o Estado brasileiro cria essas entidades para fiscalizar uma certa atividade. E para que o Estado consiga fiscalizar essas atividades por meio das agências reguladoras, essas entidades precisam ter autonomia. Precisam ter a autonomia administrativa, autonomia financeira, poder para aplicar penalidades. Os dirigentes dessas entidades precisam ter um mandato fixo e um mandato protegido do lobby, protegido do interesse político. Por exemplo, o cara vai lá, aplica uma penalidade, a Anvisa aplica uma penalidade numa grande indústria. Aí vem lá o dono da indústria, que tem algum amigo que é político, e manda tirar o dirigente da entidade. Como é que essa entidade vai poder fiscalizar? Vai poder normatizar esse setor se ele não tem autonomia alguma para aplicar penalidade? Porque o interesse político pode ir lá e tirar. Então, para evitar esse tipo de interferência política e garantir a fiscalização, criaram-se algumas garantias para os dirigentes dessas entidades. Tá? Então, ó, essas são as características das autarquias em regime especial, né? No caso, as agências reguladoras são autarquias de regime especial. São criadas por lei, elas são criadas e não autorizadas, né? Então, a diferença entre criar por lei e autorizar por lei.
Então, elas têm poder de fiscalização, ó. Então, lembra lá, ó, a ANP, a NTT, fiscalização. E poder regulamentar. Poder regulamentar é o poder de criar suas normas internas para a gestão, né, daquela atividade. Independência em face do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem pouco ou quase nenhum poder sobre as decisões tomadas no âmbito dessas agências, né? Então, elas emanam normas, enfim. Esse material eu vou colocar para vocês lá na área do aluno, tá bom? Independência política, tá? Independência técnica, independência normativa, independência orçamentária e financeira, enfim. O artigo 174 da nossa Constituição Federal é a base para esse conteúdo, porque o artigo 174 fala o seguinte, ó. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, ó, normativo, agente normativo e regulador, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Tá? Então, tomem como base o artigo 174, toda vez que a banca trouxer alguma coisa relacionada a esse poder regulamentar, esse poder normativo regulador do Estado. Tá? O que nós temos mais aqui? Beleza. Com relação à segunda pergunta, vou colocar para vocês aqui. Ó, a banca perguntou assim, ó, é possível adotar o regime de pessoal sugerido? Qual foi o regime pessoal sugerido aqui? Ó? Apontou-se ainda que o quadro de pessoal de tal entidade deveria adotar o regime de emprego público, submetido à consolidação das leis do trabalho, sob o fundamento de ser mais condizente com o princípio da eficiência. Cara, isso aqui, não é me gabando não, mas isso aqui é um conteúdo básico de direito administrativo. A questão em si parece difícil. É a interpretação da questão que vai fazer diferença, porque o conteúdo em si é muito fácil. Não é porque o Ari é mais experiente. Não é, eu não sei mais do que vocês. Eu sei o tanto que vocês sabem. Tá? Mas eu digo para vocês, não é difícil. O complicado aqui é você interpretar a questão e escrever. Mas o conteúdo em si não é difícil. Garanto para vocês. E isso aplica a 90% das questões discursivas nesse estilo aqui. O conteúdo não é difícil. O conteúdo é básico da matéria. Não vai perguntar nenhuma teoria complexa, não vai trazer uma jurisprudência complexa, não. Coisas simples, básicas, que você encontra em qualquer apostila de direito administrativo. Está aqui. Então fiquem tranquilos, porque não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, ó. Veja só, eu estou falando de uma autarquia, né, de uma agência reguladora, que é uma entidade de direito público, né? Eu aplico o regime seletista a entidades de direito público, isso é básico. Eu aplico? Não, não pode. Regime seletista é exclusivo de entidades de direito privado, que é a empresa pública, a sociedade de economia mista. Agora, a autarquia, fundação pública, direito público, é direito público, é estatuto estatutário, né? Que é o Estatuto dos Servidores Públicos, regime jurídico dos servidores públicos, é a Lei 8.112, e não a lei, a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, lá do direito privado, tá bom? Então, ó, como é que nós podemos responder essa questão aqui, ó? Deixa eu colocar aqui as duas perguntas. Aí é importante, uma dica que eu dou para vocês, assim, ó, sempre que vocês estiverem respondendo uma questão como essa, sempre que vocês estiverem respondendo uma questão como essa, que tem um caso prático, peguem elementos da própria questão, peguem elementos que a banca traz, elementos internos do enunciado e coloquem na questão. Por exemplo, qual é o nome da empresa? Transportare. Então, você tem que trazer, ó, no caso em análise, a empresa Transportare, tal e tal coisa, tá?
Então, tragam elementos reais lá da questão, do fato, e tragam para o texto de vocês. Isso é importante, para deixar a resposta de acordo com o que a banca está pedindo. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Vamos colocar no papel. Deixa eu abrir o áudio de vocês aqui por 2 minutinhos para saber como é que vocês estão se comportando, se vocês estão com alguma dúvida sobre o assunto, sobre o que eu estou falando aqui. De repente, eu estou falando rápido, eu estou falando de uma forma que vocês não estão entendendo. O áudio está aberto, pessoal. Podem falar o que vocês quiserem. Ninguém? Estou falando muito rápido, pessoal? Estou entendendo? Não, né? Silêncio silêncio, meu amigo. Para mim tá de boa, professor. Até agora é só anotando aqui, copiando, por isso que eu não tô falando. Beleza. Então, bora lá. Antes de mais nada, eu vou anotar aqui algumas coisas para vocês. Eu já falei isso nas outras aulas da PC do Pará, mas eu vou repetir aqui porque tem um pessoal novo, galera da PC do Rio Grande do Norte, que precisa entender isso aqui, ó. Em questões técnicas dessa forma, entenda o seguinte fundamento. Não é necessário colocar título. Não é necessário colocar título na redação. Redações desse estilo, tá? Técnicas. Não é necessária introdução. O que é uma introdução? Poxa, é resumir os tópicos, é resumir o que você vai falar durante o texto. É introdução. Não precisa resumir introdução, não. Tá? As respostas devem ser diretas. Diretas, objetivas, claras. E claras, né? Objetivas e claras. Use e abuse de elementos coesivos. O que é elemento coesivo, pessoal? No entanto, inicialmente, ainda, ademais, portanto, por fim, e por aí vai. Tá? Use e abuse de elementos coesivos. Esses elementos coesivos deixam o texto mais rico. Tá? Uma outra informação. Não é obrigatória a menção de artigos de lei. Mas é obrigatória a menção ao nome da lei. Então, por exemplo, se você está falando sobre a lei, o Estatuto do Desarmamento, mas que você não lembra o número da lei, o artigo da lei, cite segundo o Estatuto do Desarmamento, ou segundo o Código de Processo Penal. Não precisa citar o número do artigo. Cite segundo o Código Penal, conforme o Código Penal. O examinador vai se contentar com isso. Não se preocupe. Isso não é uma prova de delegado. Só se fosse uma prova com consulta, você poderia levar o vademecum ali, aí sim. Tinha que citar o número do artigo, tal, o número da lei. Você está consultando, pelo amor de Deus, né? Também aí, mas você não está consultando, você não é delegado, você não vai fazer curso para delegado. Não precisa, tá? Mas é importante citar a menção ao nome da lei. Tá?
utilize um parágrafo para cada resposta. Utilize um parágrafo para cada resposta. São 2 perguntas, 2 parágrafos. 3 perguntas, 3 parágrafos. Tem perguntas que são, tipo assim, ó, são 2 perguntas numa só. Eu vou mostrar isso depois para você. Então, são 2 perguntas numa só, faz 2 parágrafos. Um parágrafo para cada pergunta. Sempre essa regra. Um parágrafo para cada pergunta. Ou um parágrafo para cada resposta, no caso. Também é a mesma coisa, né? Tá? Então, esses são os fundamentos básicos, tá bom? Deixa eu trazer aqui o fato. Então, vamos lá. Vamos ler aqui de novo para a gente entender como é que a gente pode responder. Só. O governo de certo estado da federação está realizando no ano corrente estudos para criar uma agência reguladora. Ó, agência reguladora. Vai anotando as informações. A banca não coloca nada aqui à toa. Todos os dados, as informações que estão aqui no enunciado, na situação hipotética, foram colocadas ali de propósito. Tá? Serviço de transporte intermunicipal. Então, aqui, ó, se você já estudou o constitucional, a parte de competências, né, de divisão de competências, né, você vai ver lá que o transporte intermunicipal é competência lá do município, que pode delegar essa atividade. Então, tem que ter uma agência reguladora para controlar esse serviço de transportes, né? Por exemplo, departamento de trânsito, tem o Detran, não é nem o Detran, o município ele tem geralmente lá um órgão, não entidade, na verdade, uma entidade que fiscaliza o trânsito. Vários municípios têm um órgão. Que órgão? Entidade. Vários municípios têm uma entidade que fiscaliza o trânsito. Então, geralmente essa entidade ela é uma autarquia. Por quê? Somente a autarquia tem a característica jurídica que pode garantir que o município controle o trânsito, né? Porque se não tem autonomia, pô, o cara aplica uma multa, vem lá um amigo do político, vai lá e tira a multa. Se não tem autonomia, como é que vai fazer? Então, tem que ter autonomia. E a autonomia é uma característica das autarquias, né? Então, conclui-se pela necessidade de lei para criar. Então, lembra, a agência reguladora é criada por autarquia, é criada por lei, né? Lei para criar. Ó. Quando a limitação das respectivas competências relacionada à atividade regulatória, a abranger a edição de atos normativos técnicos, eu falei sobre isso agora há pouco, né? Enfim, função de fiscalização, incentivo e planejamento. Aquilo que está lá na Constituição, no artigo 174 da Constituição Federal. Apontou-se ainda que o quadro de pessoal de tal entidade deveria adotar o regime de emprego público. Aí você já lembrou, pô, emprego público e autarquia não combinam. Emprego público combina com entidade de direito privado e não com direito público. Tá? Enfim. Aí, ó, existe respaldo constitucional para a competência regulatória a ser atribuída à agência transportária? Então, ó, amigo, qual foi a pergunta? Existe respaldo, existe previsão constitucional? Existe. Então, ó, qual foi a pergunta? Existe respaldo? Como é que eu vou começar respondendo? Sim, existe. Entendeu? Sim, existe. Qual foi a pergunta? Existe respaldo? Sim ou não? Sim, existe. Então, vamos lá. Sim. Existe respaldo
para a competência regulatória da agência transportária. Você está copiando e colando o que está no enunciado. Não tem problema, porque foi isso que a banca perguntou e é isso que eu estou respondendo. Sim, existe respaldo constitucional, ó, para a competência regulatória da agência transportária, que é o artigo 174 da Constituição. Não lembro o nome do artigo, mas eu sei que existe um artigo da Constituição que fala disso. Então, ó, existe respaldo constitucional. Joés, que horas são aí, cara? São 3 ou 4 horas de diferença aí de fuso. 4 horas, né? De fuso? 4, né? É que minha irmã mora na França e lá são 4 horas. Acho que aí também, né? Inclusive, eu fui algumas vezes já na França. Quero passar uma temporada lá. Então, ó. Então, veja. Sim, existe respaldo tal para a competência regulatória da agência transportária. Aí, ó, no caso de análise, outra expressão que é bem chave, que é importante para você utilizar nesse tipo de texto, é essa expressão aqui, ó. Além de você ser direto, responder a pergunta que a banca fez, usar esse tipo de expressão aqui, ó. No caso, em análise, ó, no caso em análise, ou no caso em tela, ou na situação apresentada. Utiliza essas expressões que retomam a ideia. No caso em análise, no caso em tela, na situação apresentada. Utilize, tá? Porque você está tratando de um fato que a banca trouxe. Não é um fato? É um fato. Tá bom? Eu vou usar aqui no caso em análise. Né? No caso em análise, a entidade no caso em análise, a agência reguladora criada para fiscalizar os serviços, ó, quais são os serviços aqui, ó? Transporte municipal, né? Os serviços de transporte municipal tá? Terá. Aí eu vou lembrar das características das agências reguladoras. Ó. Terá autonomia financeira, orçamentária, além de poder, lembra do poder normativo, ó, de criar, de editar, por exemplo, resoluções, né, atos internos para regular aquele setor. Então, além da autonomia financeira orçamentária, ela vai ter a autonomia financeira, além de poder regulamentar, né, que é aquele poder de criar normas, de regulamentar alguma coisa, além de poder regulamentar para edição de normas específicas do setor. Sim, existe respaldo constitucional para a competência regulatória da agência transportária. No caso de análise, a agência reguladora criada para fiscalizar o serviço de transporte municipal terá autonomia financeira orçamentária, além de poder regulamentar para a edição de normas específicas do setor, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Não sei o artigo, não lembro, não tem problema. Não tem problema. Pergunto para vocês, a banca perguntou alguma outra coisa aqui? Não, só perguntou, existe respaldo? Existe. Uma informação muito importante para vocês aqui.
O edital da PC do Rio Grande do Norte não traz o número mínimo de linhas. O edital da PC do Rio Grande do Norte não traz o número de... Você tem que escrever 10 linhas, não. Não traz. Na PC do Pará, ela traz. Tem que ter, no mínimo, 15 linhas. E, no máximo, 30. Então, em regra, a rigor, a banca FGV traz questões menores. Então, são sempre assim, questões com 2 perguntas, questões mais simples. Tá? Pode ser que mude nesse concurso? Pode, mas geralmente a FGV é mais econômica. As respostas são menores. Porque também não dá tempo, né? Se fizer uma questão muito grande, não vai dar tempo para o cara responder tudo. Né? Então, geralmente as questões da FGV são menores e na prova de vocês não tem o mínimo de linhas. Então, o importante é você responder, resolver o problema que a banca está perguntando. Porque assim, ó, o risco que você corre de não ser objetivo é, porra, a banca perguntou se existe respaldo. Aí você começa falando de teoria, não sei de quê, e tal, e vai falar da autarquia, de agência reguladora, para só lá no final responder o que a banca pediu. Você corre um sério risco de se perder com esse tipo de informação, né? E falar mais do que a banca pediu. Então, fale só o que a banca pediu e pronto, tá bom? É possível adotar o regime de pessoal sugerido? Não se preocupe que na próxima questão é uma questão de direito penal, tá? Processo penal, para quem gosta aí, para dar aquela acalmada. Não é possível adotar o regime de pessoal sugerido? Lembra? A questão aqui sugerir o regime de emprego público. Vocês sabem que não é. Tá? Então, por fim, por que é por fim? Porque já é a última resposta. Então, por fim, não é possível adotar o regime de pessoal sugerido. Pronto. Agora, beleza, não é possível. Eu tenho que explicar por quê? Claro que tem. Tem que fundamentar minha resposta. Não tem? Você acha mesmo que se eu desse essa resposta aqui, desse jeito aqui, por fim, não é possível adotar o regime de pessoal sugerido, sem fundamentar, você acha mesmo que eu ia ganhar algum ponto aqui? Não. Então tem que fundamentar. Não é possível adotar o regime de pessoal sugerido. Tendo em vista que as agências reguladoras que são entidades de direito público, podem adotar o regime de pessoal, ou devem adotar o regime de pessoal estatutário. Conforme também, conforme a Constituição Federal Brasileira. Ou para não repetir aqui Constituição Federal, que já citei aqui em cima, né, conforme a Carta Magna, não tem problema, ou a lei maior, sempre iniciando com iniciais maiúsculas, né? Estou falando da Constituição, que é a norma suprema, ou a Carta Magna, não tem problema. Só não enfeita muito, tá? Não enfeita demais. Seja simples, objetivo. Não é possível adotar o regime de pessoal sugerido, tendo em vista que as agências reguladoras, que são entidades de direito público, devem adotar o regime de pessoal estatutário, conforme a lei maior brasileira. Entenderam que, tipo assim, a banca foi super econômica na pergunta. Tá? Não perca tempo querendo provar para a banca que você é um mestre em direito, que você é um doutrinador. Não queira mostrar isso para a banca. Responda o que a banca pede e pronto. Tá? Não queira enfeitar demais. É isso aqui, pronto. É tanto que a banca nem colocou o número mínimo de linhas. Porque ela sabe que as perguntas vão ser menores, vão ser pequenas. E se ela colocar o número de sei lá, como a OCP fez, número de 15, meu amigo, nas aulas passadas da OCP, lá, da PC do Pará, teve questão lá que eu tive que para poder dar 15. Assim,
questões da OCP mesmo, de outros concursos. Eu tive que apertar para caber em 15 linhas. Né? Então, essa aqui é a resposta da questão 1, no tema 10, né? Que foi a primeira questão de hoje. Cada aula serão 2 temas, né? 2 temas comentados. Beleza? Um bate-papo aqui. Essa questão é de sua autoria? Não, é uma prova da FGV. É uma prova da FGV, tá? De 2019, da OAB. Vitor, professor, o senhor recomenda quantas linhas para cada parágrafo, de modo que não fique cansativo para o leitor? Não tem número de linhas, não. É o número de linhas suficiente para você conseguir responder o que a banca pede. Do jeito que eu fiz aqui. Tá? Não tem um número de linhas mínimo, assim, tá bom? Pessoal, 1 minutinho, tá? Já volto. 1 minuto. Não foi nem 1 minuto, foi 15 segundos. Professor, não existe esqueleto nesse tipo de redação. Oh, lá vem a galera do esqueleto. Cara, não tem que ter esqueleto para nada. Não tem que ter esqueleto para nada. Tem que ter redação autoral. Esqueleto, não tem como ter esqueleto nesse tipo de redação. E nem em outro tipo de redação. Esqueleto é um vírus que está fritando a cabeça da galera que estuda para concurso. É o tal do esqueleto. Né? Não usa esqueleto para nada, cara. Isso aí é furado, tá? Professor, tem problema se a letra for horrível igual a minha? Cara, nem sei como é que é a tua letra. Cara, se for horrível ao ponto de ninguém entender, aí realmente vai dar problema. Se for horrível que dê para entender, não tem problema. A letra Ó, nesse tipo de questão, cara, os menores dos teus problemas são a letra, assim. Se for legível, o importante é o conteúdo, é responder o que a banca pede. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão, ó. Deixa eu pegar aqui o tema. Todos esses temas, pessoal, estão lá na área do aluno, tá? Todos estão lá. Vou projetar aqui na tela para vocês. Questão bem interessante. De direito penal, mais processo penal, mais lei dos juizados especiais. Olha só, olha que econômico aqui, olha o fato, ó, 3 linhas é o fato. E aí vem um monte de pergunta, ó. Olha a imaginação do examinador, olha a criatividade do examinador para fazer uma questão como essa. Então, no cumprimento de um mandado judicial em diligência externa, o oficial de justiça é gravemente aviltado. O que é aviltado? É violentado, né? Atacado. Até aqui você tem que saber interpretar, tem que saber o conceito das palavras, né, para você interpretar essa questão. Né? Então, o que é aviltado? É violentado, agredido, né? Por particular, tecnicamente primário. Então, particular é primário, né? Estando aquele, o oficial de justiça, né, no mandato ou no exercício de suas funções. Estava em serviço. Fundamentadamente, esclareça se, em relação ao particular, cabe prisão em flagrante? Quais as providências que deverão ser adotadas pela autoridade policial? B. Cabe em tese prisão preventiva se já tiver sofrido condenação criminal recorrível? Por quê? Sob quais pressupostos e forma pode ser algemado? Essa questão aqui ela envolve prisões, as 3 prisões, prisão preventiva, prisão em flagrante, não envolve temporária, mas prisão em flagrante, prisão preventiva, tá? Envolve lei dos juizados especiais, tá? E envolve a súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal, que é aquela famosa súmula das algemas.
né? Então, vamos lá. E envolve também direito penal, que é o crime de resistência. Porque, ó, o que é o crime de resistência? Inclusive, tem uma outra questão, que eu vou falar mais na frente, está até no tema de vocês, que foi uma questão da OCP, que ela é parecida com essa aqui. Da outra banca parecida com essa. O que me garante que os examinadores eles não saem buscando questões parecidas para poder copiar? Que é muito parecida. Tem um crime de resistência, tem a pergunta sobre se cabe prisão em flagrante ou não. É bem parecido. Então, acredito eu que esses examinadores eles têm pouca criatividade, eles saem procurando temas de outros concursos para poder pegar e fazer o molde deles ali. É igual a questão de matemática. Os professores saem procurando questões anteriores, mudam só ali o texto e faz uma pergunta igual. Por isso que é importante treinar vários tipos de possibilidades, né? De questões, porque se cair desse jeito, você já viu, sabe como é que é. Já vai para aquele caminho, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos pensar o seguinte. Deixa eu botar aqui na tela. Eu fiz mais ou menos um desenho dela. Então, ó, esse tema 16, ele vai versar sobre prisões, Lei 9.099/95 e súmula número 11 do STF. Então, ó, a primeira informação que nós precisamos ter para poder responder essa questão. E aí vocês vão entender agora na prática aquilo que eu falei para vocês, de que os temas eles conversam entre si. Esse tipo de questão ele vai misturar vários temas. Então você precisa saber aplicar isso aqui na prática de vocês policial, tá? Olha que importante isso aqui, para você não prender uma pessoa ilegalmente. Por exemplo, se você prender uma pessoa ilegalmente, você pode ser responsabilizado por abuso de autoridade, tá? Por abuso de autoridade. Se você não souber essa regra aqui, você pode prender alguém ilegalmente e responder lá por abuso. Então, por exemplo, ó, olha só, lembra que a questão falou assim, ó, o oficial de justiça estava em serviço e foi agredido por um particular. Então, olha o que o artigo 329 fala, ó, opor-se à execução de ato legal. O oficial estava ou não estava cumprindo um ato legal? Estava em serviço. Estava em diligência, né? Estava. Mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Ó, violência ou ameaça. Então, ele foi aviltado, né? Foi agredido. É ou não é violência? É. A funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Aí a pena base é detenção de 2 meses a 2 anos. Tá? Aí tem uma situação agravante, ó. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Mas a pena base é essa aqui, ó, 2 meses a 2 anos. A questão falou alguma coisa se em razão da agressão do indivíduo lá pro oficial, o mandado deixou de ser cumprido? Não, não falou isso, então não cabe aqui nessa situação, ó. Então a pena, em tese, é essa aqui, ó, 2 meses a 2 anos. Então, se você já estudou a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, você vai lembrar que aplica-se o procedimento, ou é crime de menor potencial ofensivo, tá? Crime de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Vou repetir. É crime de menor potencial ofensivo, de acordo com a Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099, é crime de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, aqui, ó, pena detenção de 2 meses a 2 anos. A resistência é ou não é crime de menor potencial ofensivo? É. Outra conclusão que eu posso tirar daqui. Se é crime de menor potencial ofensivo, de acordo com a lei dos juizados, não cabe prisão em flagrante. Eu vou repetir. Se é crime de menor potencial ofensivo, não cabe prisão em flagrante. Então, tecnicamente, eu não posso prender alguém em flagrante por desacato, ou perdão, não posso prender alguém em flagrante por resistência, pelo crime de resistência. Pessoal, então, vai ficar impune? Não. Você vai conduzir o indivíduo até a autoridade policial. Ele não está preso.
Você pode conduzi-lo à autoridade policial. Professor, mesmo assim, conduzindo, eu posso utilizar a algema? Depende da situação. E é isso que a banca quer saber. Olha como essa questão é prática de vocês na vida policial. Você está lá na rua, né? Vai cumprir o mandado de prisão, porque a Polícia Civil também cumpre mandado de prisão, né? É basicamente quem cumpre mandado de prisão. Aí o indivíduo resiste. Então, resistência. Praticou crime. Aí ele representa perigo para a equipe policial. Pode algemar? Vamos ver isso daqui a pouco. Então, tudo isso faz parte da atividade policial. Tá? Aí, ó, o artigo 61, ó, da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099. Vou botar aqui. Lei 9.099/95. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? As contravenções penais, né? E os crimes a que a lei combine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, ó, cabe ou não cabe aqui? É ou não é crime de menor potencial ofensivo? É. Por que a lei, essa lei, ela existe, assim? Por que ela foi criada? Porque, cara, imagina eu prendendo todo mundo que pratique crimes pequenos, assim, crimes que não têm uma repercussão muito grande, sabe? Se todo mundo fosse preso por coisas pequenas, meu amigo, o Brasil já é um caos. Então, a ideia dessa lei foi diminuir o encarceramento. Prender somente aqueles crimes mais graves. Então, crime de menor potencial ofensivo, tá aqui. Tá? Outra informação. Nos crimes de menor potencial ofensivo, tá? O conduzido, quando chega na delegacia, tá? Contra ele será firmado o chamado termo circunstanciado de ocorrência. É o TCO, o famoso TCO. É o termo circunstanciado de ocorrência. Para os crimes de menor potencial ofensivo. Termo circunstanciado de ocorrência. Crimes de menor potencial ofensivo. Já nos crimes que não são de menor potencial ofensivo, é o auto de prisão em flagrante, que é o APF. Já viram essa expressão, já estudando lá em queda. Auto de prisão em flagrante, quando há uma prisão em flagrante. Quando há uma condução, no caso de crime de menor potencial ofensivo, termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Ah, fulano respondeu um TCO. É o termo circunstanciado de ocorrência nos crimes de menor potencial ofensivo. Tá? Então, ó, vocês conseguem já desenhar a resposta? Veja, o cara resistiu à ordem legal, praticou crime de resistência. O que vai fazer se você fosse policial? O que você ia fazer? Prender o cara em flagrante? Não. Ia conduzi-lo até a autoridade policial que iria lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e não um auto de prisão em flagrante. Porque não é prisão em flagrante. Tá? Aí, ó. O que a banca perguntou aqui ainda? Ó, quais providências deverão ser adotadas pela autoridade policial, né? Conduzir o indivíduo até a autoridade policial e tal, para fazer o termo circunstanciado de ocorrência. Então, você tem que saber lá a Lei 9.099, tem que saber o Código Penal, tem que saber prisões. Aí, ó, o item B, cabe em tese prisão preventiva se já tiver sofrido condenação criminal recorrível. Por quê? Bem fácil também isso aqui. Basta você saber os requisitos da prisão preventiva lá do artigo 313 do Código Penal, do Processo Penal, do Código de Processo Penal. Requisitos da prisão preventiva. Então, ó, por isso é importante saber estudar, né, o direito processual penal. Olha só, é artigo 312, na verdade, tá? 312. E 313 também, né? 312 fala sobre a prisão preventiva, o que é, né? A preventiva deve ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aí vamos para o mais importante aqui, ó, os requisitos da prisão preventiva. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, é o primeiro requisito básico para prisão preventiva. Nos crimes dolosos, tá? Dolosos punidos com pena privativa superior a 4 anos. Então, ó, já está descartado, né? Resistência tem crime, a pena máxima é até 2 anos. Se tiver aquela causa lá, a segunda causa vai até 3, então não ultrapassa os 4. Então já não cabe prisão preventiva aqui. E nem flagrante. Tá? Ó, 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Ó, é exatamente isso aqui que a banca perguntou. Então, se você já foi além da pena máxima superior a 4 anos, tem que ter esse outro requisito aqui, ó. Se você já tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. O que a banca perguntou? Ó, lá, o que a banca falou? Olha que maldade da banca. Ó, cabe em tese prisão preventiva se já tiver sofrido condenação criminal recorrível. Então, condenação transitada em julgado é recorrível ou irrecorrível? É irrecorrível. A banca falou recorrível. Então, cabe, se aquela condenação for recorrível ainda, não cabe. Porque é só quando ela transita em julgado. E lá é que a questão fala, crime, é condenação criminal recorrível. Entendeu? Tá? Então, olha como as coisas vão se amarrando. Né? Por quê? Aí, ó, sobre quais pressupostos e forma pode ser algemado. Então, vocês estão entendendo a importância de saber prisões. Ó, outro requisito aqui, outra situação, né, da prisão preventiva. Ó. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Envolve lá a Lei Maria da Penha, tá? Enfim, aí tem essa outra situação aqui, né? Quando houver dúvida, né, sobre a identidade civil e tal da pessoa, uma situação da preventiva. Isso aqui cai muito em prova, tá? Da objetiva, prova objetiva, isso aqui despenca. Porque vai ser o trabalho de vocês, né? O dia a dia policial, civil. Vocês vão estar o tempo inteiro indo prender alguém preventivamente, temporariamente, tá? O tempo inteiro. Conduzindo inquérito. Súmula vinculante 11, ó. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga. Opa, teve resistência? Teve. Então, já é requisito. Já preenche o requisito para algemar. Né? E de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito. Então, o juiz tem que fundamentar. Lá no mandado de prisão, o juiz fala assim, ó, está autorizada, né, está autorizado o uso de algemas caso, né, o indivíduo resista à prisão, então pode algemar. Se não tiver no mandado, não pode algemar, a não ser que seja uma prisão em flagrante ali, né, tá? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, ó, quais os dois requisitos para o uso de algemas? Caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física da própria ou alheia. Então, o cara está descontrolado, o cara está lá, está bêbado, está agressivo, meu amigo, é para tua própria segurança, porque se tu tem até uns vídeos aí que mostra o cara lá na delegacia metendo a cabeça no vidro da delegacia. Pá, se cortou todo. Aquele cara é um risco. A ele, a sua própria integridade e a integridade das pessoas. Então, tem que algemar o cara. Algema os pés, algema as mãos. Porque se ele correr, ele vai fugir. Né? Os caras fogem algemado no Brasil. O cara tá lá algemado com outro. Aqui no braço sai correndo com outro. Ou sai algemado assim, ó. Sai correndo. Os caras são malucos. Então, é uma situação ali que tem que ser analisada.
né? Então, assim, nesse caso aqui, olha que interessante isso também. Ó. A banca perguntou o seguinte, ó. Sob quais pressupostos e forma pode ser algemado? Né? Nós temos que responder isso aqui. Então, vamos lá. Nós já delineamos aqui a teoria para responder essa questão. Vamos pensar aqui numa possível resposta. Deixa eu abrir para vocês eventualmente tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. De repente estou falando muita besteira. Aí o cara está falando assim, esse professor ele não sabe de nada, está falando merda. E aí, Geodesmar? E aí, irmão? Tá no... Esse aí tem cara de potiguar. A cara dele não nega. Sou Mossoró, RN. Aí então o presídio federal Não, aí. cara. Tem sim. Não, cara, até agora tá tranquilo, tá dando pra assimilar bem. Beleza. Lilian Venceslau. E aí, Lilian? Beleza? Kel? Tudo bem? Tudo certo? Tá entendendo bem? Tá tudo bem, tá ok. Felipe? Rodrigo? Diego? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, fechou. Mas é engraçado. Nós nordestinos somos facilmente identificados, né, no meio da multidão. De longe tu conhece um piauiense, de longe tu conhece um cearense. É incrível, né? Começa pelo tamanho da cabeça, né? Pela caixa craniana. Vamos lá. Vamos aqui para a resolução dessa questão. Deixa eu pegar aqui os fatos. Olha só. Cabe prisão em flagrante? Não. No caso, em análise, não cabe prisão em flagrante. Por quê? Por que não cabe prisão em flagrante? Eu posso me contentar com essa informação aqui? Não, não posso me contentar com ela, não. Tem que fundamentar. Né? Vamos lá, Geodesmar, me ajuda aí a responder essa questão. Eu quero que você me ajude. Estou vendo que você é um cara desenrolado. Então, você vai ditar e eu vou digitar aqui. Bora lá. Com base no que eu já falei aqui. Vamos lá. Eu te ajudo. Prometo. Você vai me ajudando. Porque o professor está cansado. O professor está velho, o professor está cansado. Então, A primeira aula. Não, bora lá. A primeira aula. Que conversa é essa? Você não cresceu comendo rapadura, comendo... Tô nervoso. Tô nervoso para poder responder. Então, Manda a bucha para outra aí. Então vamos lá. Quem quer me ajudar? Quem é o corajoso ou a corajosa? Quem me ajudar vai ganhar um prêmio. Quer não, né? Então tá bom. Eu vou entender que é a primeira aula, vocês estão nervosos ainda, então vamos lá. Então, não, no caso de análise não cabe prisão em flagrante, já que o acusado, muito cuidado também com as expressões. O meliante, o criminoso, não. Muito cuidado com essas expressões, o criminoso, o meliante, o vagabundo. Não use, pelo amor de Deus, as expressões. Né? Nesse tipo de texto. Deixa para falar isso aí no dia a dia, lá na delegacia e tal, mas no texto não. O acusado ou a acusada
Ninguém pode ser condenado antes do trânsito em julgado. Então, o acusado, já que o acusado praticou o crime de resistência, considerado de menor potencial ofensivo. Cabe prisão em flagrante? Não. No caso de análise, não cabe prisão em flagrante, já que o acusado praticou o crime de resistência, considerado como de menor potencial ofensivo. Tá? Quais as providências que deverão ser adotadas pela autoridade policial? Nesse caso aqui, eu acho interessante, nesse caso aqui, ó, já que essa pergunta aqui, ó, quais as providências que deverão ser adotadas pela autoridade policial? Ela está intimamente relacionada a essa aqui, não está? Ó? Uma é a sequência da outra. Então, eu acho interessante responder aqui mesmo. Ó. Podia responder aqui, como eu até propus, uma resposta para cada parágrafo. Podia, mas eu acho mais interessante fazer junto com a outra. Por quê? Porque ó, uma coisa está relacionada com a outra. Né? Se não cabe prisão em flagrante, qual o procedimento que deve adotar? As providências que devem ser adotadas. Então, ó, ademais, as providências, ó, retomando aqui, ó, as providências adotadas pela autoridade policial devem ser o encaminhamento, ou a condução, deve ser a condução do acusado. Eu vou repetir acusado, né? Não ficar repetindo palavrão. Evitem repetir palavras, né? As providências adotadas pela autoridade policial devem ser a condução para o distrito policial e lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui está na lei. Nada do que eu estou falando é na minha cabeça. Tudo está na lei. Vocês vão ser servidores públicos. Vocês só vão poder fazer o que a lei determina. O particular faz tudo o que a lei não proíbe. E o público, o servidor, faz tudo o que a lei determina. Então, a lei determina que, nesses casos, você deve conduzir o acusado até a autoridade policial e lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Tá? Tá respondido, não tá? Aí, ó. Nesse sentido, ó, cabe em tese prisão preventiva se já tiver sofrido condenação criminal recorrível. Por quê? Nesse sentido, ó, não cabe, não caberia, né? Não está no subjuntivo, não caberia. Não caberia, está em tese, né? Uma suposição. Não caberia prisão preventiva, tá? Em virtude de condenação, em virtude de prévia, né? Em prévia condenação criminal recorrível. Pois o Código de Processo Penal, Código de Processo Penal, CPP, ó, dentre outros requisitos, ó, dentre outros requisitos, não é só esse, mas dentre outros, tem lá a pena máxima superior a 4 anos, né? Aquilo que eu falei. Dentre outros requisitos, estabelece que a
condenação deve ser definitivo. Nesse sentido, não caberia prisão preventiva em virtude da prévia condenação criminal recorrível. Não foi esse que a banca perguntou lá, ó? Cabe prisão em virtude dele já ter sofrido uma condenação criminal recorrível? Não, não cabe, não caberia, né? Pois o CPP, dentre outros requisitos, estabelece que a condenação deve ser definitiva. Vê que eu tô partindo para a estratégia do mais simples, ó, é o mais simples. É o simplesão. Responda um negócio simples. Na manha, sem muita enrolação. Né, ó. Aí, por fim, ó, sobre quais pressupostos e forma pode ser algemado? Olha aqui os conectivos funcionando, ó, nesse sentido, ademais. Agora vem um por fim, ó, por fim. Né? Por fim, o acusado poderia ser algemado, né, em virtude da resistência oposta ao oficial de justiça. Por fim, o acusado poderia ser algemado em virtude da resistência oposta ao oficial de justiça. Nos termos da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Ah, professor, mas eu não lembro o número da súmula. Não tem problema, faz assim, ó. Se não lembrar o número da súmula, de acordo com o entendimento, ó, do Supremo Tribunal Federal. Professor, não sei qual o tribunal. Não lembro qual o tribunal. Não lembro qual a súmula. Meu amigo, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Olha como eu estou dando alternativas para vocês o tempo inteiro. Ó. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Não lembro se é STJ, se é STF, na dúvida, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Vou melhorar um pouquinho essa informação aqui. Ó. Por fim, o acusado poderia ser algemado em virtude da resistência oposta ao oficial de justiça, além do risco à integridade deste, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Olha outro elemento coesivo aqui. Ó. Tá ou não está respondida a questão? Tá. Enrolei alguma coisa e eu fiquei dando volta? Eu falei coisas que não estão na pergunta? Não. Tudo que eu falei foi perguntado e nada mais. Esse é o segredo de uma boa redação. Porque, veja, você fazendo assim, você facilita até a correção. O examinador não vai perder tempo querendo entender o que você quis dizer. Ele não vai ficar pensando, nossa, o que ele quis falar aqui? Não, ele vai, pô, realmente essa resposta está de acordo com o que eu perguntei. Não falou nem mais nem menos, é só o que eu perguntei. Olha quanto tempo você ganha. Olha quanto você está dando de mão beijada para o examinador o teu texto. O examinador está aí, ó. Botei a bola lá no chão, segurei para você, você só chuta agora. Só faz o gol. Entendeu? Faz só o gol. É isso que você vai fazer para o examinador. Então, essa primeira aula foi justamente para isso, para vocês entenderem a lógica de como vai ser na prova de vocês. Não se engane, é assim. É difícil? Não é difícil quando você sabe a teoria. Olha, quando você não sabe a teoria, fica difícil. Para qualquer pessoa. Pode ser o melhor escritor do mundo. Pode ser o Machado de Assis.
Se ele não souber o que é uma prisão em flagrante, os requisitos da prisão preventiva, se ele não souber o que é crime menor potencial ofensivo, se ele não souber o que é resistência, se ele não souber a diferença de corrupção ativa e corrupção passiva, se ele não souber o que é o peculato, se ele não souber os requisitos da busca e apreensão, pode ser o Machado de Assis, não responde. É diferente de um tema de atualidades, por exemplo, que você consegue até desenrolar alguma coisa. Se vale de 0 a 10, você tira ali 5, 6, você desenrola ali alguma coisa, fala alguma coisa meio... Aqui não, ou você sabe ou você não sabe. Ou você acerta ou você erra. Não tem meio termo. Leis, o meu deu 15 linhas, é isso aí. Tá? Se você está fazendo para PC do Pará, seu caso chegou em 15, 14 linhas, meu amigo, enrola, fala alguma coisa lá, só para encher linguiça, para fechar o número de linhas, para dar as 15, 16 linhas. Entendeu? Beleza? Deixa eu ver aqui. Estou vendo que vocês estão com sono aí. Vou abrir aqui para últimas participações da nossa primeira aula. Amanhã é a outra aula, né? Dia 4 já tem aula amanhã de novo. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Rodrigo, nesse tipo de pergunta fechada em que a resposta é sim ou não, é necessário colocar algum conectivo coesivo? Sim. Até mostrei ali, né? Vários elementos coesivos durante o texto que eu mostrei ali como é que se aplica isso. Beleza, Rodrigo? Lauber, no caso, não precisa nem de introdução nem de conclusão. A conclusão, sim, tem que ter. Não precisa ter introdução. Pode ver que eu usei lá, por fim, né? Nas duas orações eu botei por fim, que é para responder lá a última pergunta. Tá? Beleza, pessoal? Então, se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra os trabalhos por aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Uma aula mais de ambientação, para vocês compreenderem o que vocês... o desafio é um grande desafio, não é fácil. Vocês têm que entender que é importante estudar a teoria a fundo, respondam muitas questões, porque as questões, elas têm casos práticos também. As próprias questões trazem situações reais. Principalmente a questão da Banca Sebrasp, da FGV também. A FGV é mestre em fazer questões com fatos, situações reais, a prova objetiva. Então, o que é que me garante que o próprio examinador não vai pegar um fato daquele lá, de uma questão objetiva, e jogar numa discursiva? Pode. Então, treine muitas questões que tenham esses casos práticos e imaginem situações, imaginem as respostas, você criando essa habilidade mental de visualizar possíveis fatos. Isso é importante, responder muita questão. Tá bom, pessoal? Então, se não tiverem nenhuma dúvida, vamos encerrar os trabalhos. Né? Um forte abraço, ótima noite para vocês. Vamos que vamos. O professor aí pode trocar por fim, portanto? Pode. São todos elementos conclusivos, né? Beleza? Valeu, tamo junto.